Olá, pessoal, bom dia para todo mundo. Segunda-feira, iniciando a terceira semana do ano, né? 2026, ano que está correndo, feito louco, porque tanta coisa que não para de acontecer, que a gente, até nos fins de semana, se perde um pouco com relação ao tempo por causa, né, da continuidade das coisas. E nós temos várias informações desse fim de semana, principalmente sobre a relação entre os Estados Unidos e os conflitos que vêm sendo articulados aí por esse sujeito que se declara o grande pacifista do mundo, mas parece que não é mais do que um psicopata pervertido tentando criar coisas onde elas não cabem, onde não é possível, né? Eu estou falando de Donald Trump aqui. Agora inventou um conselho que o Jamil Chad descreveu muito bem aqui na programação do ICL, na coluna dele, um conselho que é um conselho daqueles, viu? É o seguinte, é um conselho composto por nações convidadas por Trump, presidido por Trump, não tem cláusula de eleição de outro líder a não ser Trump, e só o Trump é que tem poder de veto. Além disso, os países convidados, para falar amém para os Estados Unidos, na questão principalmente da faixa de Gaza, vão ter que contribuir com pelo menos R$1 bilhão. O Brasil provavelmente está fora dessa. Esse é o principal assunto do dia de hoje, junto com outro que não perde para ele importância. Vocês vão conhecer aqui as relações entre o ministro Toffoli, um empreendimento hoteleiro no estado do Paraná chamado Taiaiá Aqua Resort, e as relações perigosas que envolvem lobistas, JBS e uma série de coisas muito interessantes que a gente separou para vocês para tentar explicar por que aqui, na minha opinião, na nossa opinião, o Toffoli está extremamente comprometido e tem que sair desse caso do Banco Master urgente. São pelo menos 12 comprometimentos e você vai ver tudo isso conosco durante a edição de hoje, tá bom? Bom, esses são os destaques, daqui a pouquinho você vai saber do restante do noticiário e eu vou aproveitar esse iniciozinho de programa aqui para chamar o meu amigo Alex Amorim, que está cheio de novidades também do esporte esse fim de semana. Tivemos impeachment no São Paulo, né, Alex? Bom dia. Tivemos jogos de futebol, futebol voltou, acabaram as férias. Vai lá, Alex. Isso mesmo. Faço todo seu. Bom dia. Bom dia, Panunzio, bom dia a todos, bom dia, comunidade, boa semana, nessa semana chuvosa aqui em São Paulo. Então foi isso mesmo, Panunzio, o Júlio Casares sofreu um impeachment e foi uma goleada, hein, Panunzio? Foi 188 votos a favor do afastamento, apenas 45 conselheiros votaram contra o impeachment e 2 ficaram no votos brancos. Aí lembrando que esse dá pelo caso do isolamento político do presidente após essas graves denúncias que circularam nos últimos meses. E Panunzio agora com o impeachment, o novo presidente do São Paulo vai ser Harry Macis Jr. Ele é um empresário de 80 anos ali do clube e está no São Paulo desde o ano de 1964. E agora com esse processo de impeachment aberto, vai ter uma Assembleia Geral dos sócios que aprovará ou não essa decisão. Se isso se manter, Panunzio, o novo presidente, o Harry, vai ficar até o final do ano. No próximo ano, como tem a votação de um novo presidente do São Paulo, ele ficaria no cargo até esse momento, Panunzio. E você acha que passa pelo conselho ou não? E provavelmente com as provas que circularam e tudo, que está essas notícias que noticiaram nossas redes sociais, os jornais, eu acho que provavelmente a Assembleia permanecerá, aprovará esse impeachment do presidente Júlio Casares, Panunzio. Se a coisa muda o astral lá no São Paulo, porque o São Paulo ano passado sofreu pra caramba, né? E o time não conseguiu nada, enfim, saiu de um patamar lá em cima que estava, veio aqui para baixo. E quem sabe se a corrupção não explica, né, os resultados, né, Alex? Isso mesmo, lembrando que o São Paulo é um dos grandes clubes aqui do Brasil, com diversos títulos, uma torcida enorme, então essa parte dos dirigentes meio sendo sanguessugas assim do clube, denigre um pouco ali a imagem do clube e os jogadores também têm algo impactado, porque faz 2 meses que o São Paulo está com o direito de imagens atrasados e os salários dos funcionários, e isso deixa meio... Não tem muito o que você exigir de um funcionário que não está sendo pago para exercer aquela função, né, Panunzio? Então, tomara... 2 meses, né? Isso, 2 meses Imagina aí, que lembrando... quer pagar a agonia de pagar os boletos com 2 meses sem dinheiro na conta, hein? Pelo Sim. amor de Deus. Vamos torcer para o São Paulo voltar aos dias de glória
que teve. E ontem, Panunzio, falando em São Paulo, ontem o São Paulo jogou contra o Corinthians ali no clássico do Paulistão, jogando na Neoquímica Arena. O São Paulo, Panunzio, eu pensei que ia tomar uma goleada ali do Corinthians, mas me surpreendeu, começou ganhando ali com um gol de cabeça do argentino, e no final o Corinthians conseguiu um empate ali com o Breno Bidon, um golaço ali que trouxe o empate ali pro Corinthians e ficou um empate ali de 1-1, Panunzio. Muito bom, Alex. E o futebol em si mesmo? Como é que foi no fim de semana? Então, aí no sábado tivemos Palmeiras e Mirassol. Foi um grande jogo ali do Palmeiras com um grande clube que é o Mirassol, que está com uma direção diferente do São Paulo, uma direção positiva ali pro time do interior. O Palmeiras, perdão, fez um Peraí, gol ali. deixa eu dar um palpite aqui. Sim. Essa é a notícia, hein? Para mais de metro. O Mirassol perdeu. Mirassol perdeu. É raro a gente dar essa notícia aqui, né? Mas parabéns para o Mirassol, porque provou que bons times também perdem de vez em quando. Isso mesmo, lembrando que o Palmeiras ano passado perdeu preso, ano passado ele foi uma pedra no sapato e o Palmeiras desse ano conseguiu essa vitória para começar ali bem o Campeonato Paulista, está em segundo colocado com 9 pontos e atrás só do Red Bull Bragantino pelo saldo de gols. E ontem, para finalizar ali o Campeonato Paulista, Panunzio, o Santos empatou 1-1 com o Guarani. O Guarani fez um gol aos 93 minutos do segundo tempo no apagar das luzes ali do jogo, Panunzio. Muito bom. Era isso, Alex? Tudo? Isso mesmo, lembrando para a audiência, eu vou tentar trazer, como são muitos campeonatos regionais, eu vou tentar trazer um pouco de cada um aqui no Desperta, mas a gente não pode prometer, porque é um espaço que o Panunzio me permite trazer. Obrigado, Panunzio. Um abraço, Alex. Bom jornal aí para nós, tá? Bem, pessoal, vamos para a meteorologia, para a gente saber como é que vai ficar aqui o tempo. Hoje o dia amanheceu chuvoso aqui em São Paulo, garoando, previsão de chuva durante o dia, mas bom porque a temperatura baixou um pouco. Aquele calorão da semana passada parece que, enfim, são águas passadas, né? Com tudo aquilo, com todos os problemas que a cidade viveu, enfim, cheias, gente sendo levada pela enxurrada. Hoje o mapa do Brasil está assim, olha, praticamente todo o território nacional, exceto o extremo oeste e o extremo leste, estão livres dessas zonas de alertas aqui, né? E nós temos uma profusão de alertas com maior gravidade aqui entre a região metropolitana de São Paulo, o litoral central paulista e a região ali na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, tá? É a isso que nós vamos prestar atenção hoje. Deixa eu ver aqui o alerta lá no sul, o que diz? É toda essa região aqui, olha, começa lá no norte de Santa Catarina e vem baixando aqui, se estendendo, se espraiando aqui próximo ao litoral, né, até chegar bem pertinho da capital, Porto Alegre. Chuvas de entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia, que equivale a 100 litros por metro quadrado de água. Risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas. Então, pessoal aí no sul, se prepare para o dia de hoje, tá bom? E agora eu vou para as temperaturas aqui, para a gente ver como é que vai ser o dia, né? Mais fresquinho. Vocês reparem aqui, olha, que o MET marcou como uma zona acinzentada aqui, olha, toda essa região que pega o estado de São Paulo, norte do Paraná, a maior parte do Mato Grosso do Sul, o sulzinho de Mato Grosso e também o sul do estado de Goiás. Vamos lá para as temperaturas. Em Porto Alegre a temperatura máxima vai ser de 26, o calor diminuindo um pouco, né? Porque semana passada tinha gaúcho fritando churrasco no asfalto. Hoje a temperatura já baixa para baixo da casa dos 20, né? Em Florianópolis vai fazer 25 graus, pancadas de chuva por lá previstas. Curitiba, pancadas de chuva e trovoadas isoladas com 25 graus de máxima. Aqui em São Paulo, muitas nuvens, o céu já está extremamente carregado. Possível queda de granizo, hein? Previsão hoje para São Paulo. As temperaturas vão baixar, agora está 20 e poucos graus, 23 graus se eu não me engano, e nós vamos chegar no fim do dia a 18 graus, portanto está, né, entrando aí já o efeito dessa frente fria. No Rio de Janeiro a temperatura continua alta, com máxima de 34, em Vitória poucas nuvens, 31 graus Celsius de temperatura. No Rio também não tem previsão de muita chuva não, hein? Em Belo Horizonte, 29 graus de máxima, nuvens no céu. Em Brasília, vamos aqui, Brasília terá 30 graus, dia de nuvens no céu, mas não tem previsão de chuva. Em Goiânia também tempo nublado, mas sem previsão de chuva. Campo Grande, 34 graus Celsius de temperatura, lá chove, deve chover bastante. E Cuiabá também terá um dia de nuvens e um dia de temperaturas acima de 30 graus, máxima de 34 é o que está previsto para hoje.
Em Porto Velho, teremos 33 graus, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Rio Branco, nuvens no céu, sem previsão de chuva. Em Manaus, 33 graus Celsius, nuvens no céu também. Boa Vista, tempo aberto, 34 graus. Em Macapá, 31 graus Celsius. Em Belém, nuvens também, com máxima de 33, sem previsão de muita chuva para hoje. E em Palmas, capital do Tocantins, 32 graus Celsius, a previsão lá chove bastante. Agora os estados do Nordeste. São Luís terá 31 graus, chove. Em Teresina, 34 graus, chove também em Teresina. Em Fortaleza, 31 graus Celsius. Em João Pessoa, 31. Nessas capitais litorâneas aqui mais a leste, o dia será de sol e praia boa, tá? João Pessoa terá 31 graus, Recife 31 também, Maceió também 31, Aracaju a mesma coisa e Salvador também, todo mundo com 31 graus. A diferença é que aqui em Salvador vai ter mais nuvens no céu e pode sim chover ao longo do dia de hoje, tá? Esses são os destaques, nós vamos agora ver quais são as manchetes aqui na capa do site do ICL. Na tela, por favor, tá aí, olha, o governo Lula não deverá aderir ao tal Conselho de Paz do Trump, ao qual eu me referi logo na abertura do programa, né? E você vai conhecer aqui conosco, na pena do Jamil Chad, os detalhes desse estranhíssimo convite do tal Conselho de Paz. O Conselho de Paz, na verdade, é a criação de um império internacional presidido pelo Trump. Só ele tem direito de veto, só ele tem direito de tudo aqui nesse Conselho de Paz. E os convidados estão lá para bater palminhas para os Estados Unidos, tá? Então, já antecipando aqui, o Jamil Chad dizendo que não vai ter adesão do Brasil a esse tal Conselho de Paz de Trump, né? Que, aliás, pega o que restou da ONU e joga no lixo. Acaba aqui o multilateralismo. O chefe do tal Conselho de Paz, patrulha do mundo, é ninguém mais, ninguém menos do que esse acelerado Donald Trump, né? Que caminha a passos largos para se tornar o rei do mundo. Aqui nós vamos ter também, olha, uma matéria sobre os endereços na Faria Lima que acabam confluindo, para os quais acabam confluindo, né, os aspectos todos das negociações estranhíssimas entre o Banco Master e o primeiro comando da capital, tá? Primeiro comando da capital que há muito tempo já não é mais uma coisa adstrita ao interior das celas e das conspirações dos presídios. Está lá na Faria Lima, né? Tá aí, olha, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477. E uma das portas de entrada é uma distribuidora de títulos e valores imobiliários chamada Trustee, né, que, segundo aqui o destaque na capa do ICL, prestava serviço ao Master e é citado em investigações sobre o banco e sobre esquemas de lavagem de dinheiro da facção. Nós tivemos uma notícia triste durante o dia de ontem, morreu o Raul Jungmann, que foi ministro da Reforma Agrária do presidente Fernando Henrique Cardoso, que começa a vida dele junto ao campo progressista, né, no PCdoB, e caminha ao lado da social-democracia brasileira, foi ministro do Temer também, da Segurança Pública, foi o primeiro ministro da Segurança Pública e faleceu ontem depois de uma luta árdua aí que ele perdeu contra um câncer do pâncreas. Daqui a pouquinho é o detalhe, tá bom? Olha, aqui um alerta, já foi feito na meteorologia, de chuvas severas com ventos de até 100 km por hora lá no Rio Grande do Sul, né? Um outro destaque em relação às loucuras que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, em relação a Trump, olha, a União Europeia está avaliando uma retaliação, a adoção de tarifas no valor total de 93 bilhões de euros, né, para tentar conter a empreitada norte-americana que quer sancionar os 8 países da União Europeia que se manifestaram contra essa ideia maluca de anexar o território da Groenlândia, né? E se você não leu, fica aqui o convite, está no ar aí a edição desta semana da revista Liberta, edição número 18. Olha como o tempo está passando. A Liberta foi concebida aqui, outro dia já está na edição número 18, né? Falando sobre a vingança da cultura brasileira, né? E na capa a gente vê aqui uma gravura, uma ilustração em que está aí, ó, aquela imagem do São Jorge do Dragão, com o Wagner Moura no papel de São Jorge e o Silas Malafaia no papel de Dragão. Muito bem colocado, aliás, tá? É isso aí, gente. Vou começar falando para vocês sobre o fato triste do dia. Está aqui, morre Raul Jungmann. Atualmente ele era presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, né? Foi vereador, deputado, ministro dos governos Temer e FHC.
O Instituto Brasileiro de Mineração afirmou neste domingo o falecimento de Raul Jungmann, que era diretor-presidente da entidade, morte que ocorreu em Brasília após um longo tratamento contra um câncer de pâncreas. Atendendo a um desejo do próprio Jungmann, o velório será realizado em cerimônia reservada só a familiares e amigos mais próximos, tá? Ele era de Pernambuco, participou por mais de 5 décadas da vida pública brasileira. Ao longo da trajetória dele, exerceu mandatos como vereador e deputado federal. Depois foi ministro, mas ele teve muita dificuldade para renovar em Pernambuco o mandato de deputado federal dele. Também liderou 4 ministérios dos governos Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer: política fundiária, desenvolvimento agrário, defesa e segurança pública. Em 2002, assumiu a presidência do IBRAM, onde buscou uma agenda de transformação do setor mineral com foco na defesa da mineração. E nota, a presidente do Conselho do IBRAM, Ana Sanches, afirmou que Raul Jungmann foi um homem público de estatura singular, defensor da democracia e comprometido com o interesse público. Então fica aqui o nosso registro da passagem ou da morte de Raul Jungmann, um político que deixou uma marca impressa, né, no Congresso Nacional, muito articulado, muito preciso nas suas posições, pelo menos até o momento em que deixou o ministério, tá? Pessoal, agora são 7h16, daqui a pouquinho nós vamos ter o Lula e eu quero falar com vocês sobre a questão lá nos Estados Unidos, antes da gente entrar no assunto do dia, que vai ser a questão da relação estranha entre Toffoli, um resort lá no norte do Paraná, e clientes importantes como a JBS, né? Clientes da Justiça Brasileira, aliás, clientes afetados pela não estou falando que é cliente do Toffoli, não, é cliente da Justiça, tá? Vocês já vão entender tudo por quê. Mas enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o que é que o Jamil trouxe esse fim de semana para nós. Olha, uma matéria exclusiva aqui no nosso portal que ele publicou ontem e vale super a pena você ler. Ela ainda está lá na nossa capa, né? É uma matéria explicando como é que vai ser o tal Conselho da Paz do Trump. O Jamil publicou aqui o regulamento. E ele nos diz o seguinte, olha, Donald Trump, como presidente, autoridade máxima, pagamentos bilionários por parte de outros governos, compromisso de que, ao entrar no projeto, líderes não poderão modificar em nada a iniciativa original. Esse é o projeto do Conselho de Paz, criado pelo governo dos Estados Unidos como uma entidade para rivalizar com as Nações Unidas. Ao contrário da ONU, com 5 idiomas oficiais, essa nova organização só terá um. Adivinha qual? Não é o latim, não é o sânscrito, não é o inglês, né? Por quê? Por imposição do reizinho, do Trump, que agora, não se conformando em ser só o rei dos Estados Unidos, quer ser o rei do planeta. O veto existe, diz aqui o Jamil, mas o direito será privilégio de um membro dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho vocês vão ver por quê. Não há qualquer referência à situação de Gaza, o que sugere que o mandato iria para todos os conflitos ou situações internacionais. Portanto, é muito maior do que a questão entre Israel e a Palestina. E aqui no sábado, a anotação de que a nossa reportagem revelou com exclusividade o fato de que o presidente Lula recebeu o convite para fazer parte dessa iniciativa, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui os pontos do estatuto desse conselho que colocam a estranheza, né? A estranheza da iniciativa. Bota na tela para mim, por favor, Alex. Está aí, olha. Se a letrinha estiver pequena, se eu não estiver conseguindo ler, não tem problema, eu vou ler para vocês, tá? Artigo 4.1. Composição e representação do Conselho Executivo. O Conselho Executivo será selecionado pelo presidente, que é o Trump, tá? E será composto por líderes de renome internacional. Os membros do Conselho Executivo terão mandatos de 2 anos, sujeitos à destituição pelo presidente, renováveis a seu critério. Ou seja, só o presidente aqui, tá? Letra C. O Conselho Executivo será liderado por um diretor executivo nomeado por quem? Pelo presidente e confirmado por voto da maioria do Conselho Executivo. E aí tem uma anotação aqui sobre os vetos, a linha E, dizendo o seguinte: as decisões do Conselho Executivo serão tomadas por maioria dos seus membros presentes e votantes, incluindo o diretor executivo. Tais decisões entrarão em vigor imediatamente, sujeitas a veto do presidente e a qualquer momento posterior. Portanto, Trump convida, Trump preside, Trump não pode ser substituído porque ele é estatutário, só tem esse presidente previsto.
Quem o estatuto determina que promoverá a substituição em caso, por exemplo, de algum impedimento, tipo uma doença, uma vacância como a morte, é quem? Donald Trump. O Trump, portanto, faz tudo. E se por acaso ele não gostar de alguma decisão do Conselho, só ele veta. Agora, os conselheiros que se juntarem a essa maluca empreitada aqui, né, de estabelecer um reinado mundial, um império mundial, esses não podem vetar nada, tá? Só tem que aplaudir. Se não gostou, paciência, é assim mesmo que vai ficar, tá? Mas o Brasil não vai aderir a essa história, tá? Até porque, olha só, outra manchete aqui do Jamil, né? O Brasil teria que pagar 1 bilhão para participar desse conselho. Portanto, é um clube de países bilionários, não importa se você não concorda com o que está sendo discutido, tá? Rapidamente aqui, olha, o Brasil terá de destinar pelo menos 1 bilhão, caso queira, um lugar permanente no Conselho da Paz, criado pelo governo Trump. Neste sábado, o ICL Notícias revelou com exclusividade a decisão de convidar o Lula. Agências como Bloomberg e The Atlantic apontam quais seriam as condições para entrar no projeto. E a reportagem do ICL Notícias obteve, neste domingo, o documento completo do projeto, como vocês viram aqui, que nós já apresentamos, né? Turquia, Canadá, Catar, Hungria, Paquistão, Itália, Alemanha, Egito e Argentina estão entre os convidados. Lula, por enquanto, não respondeu se aceitará ou não fazer parte dessa iniciativa. O Milei, por sua vez, foi às redes sociais para anunciar, claro, né? Estou presente, estou dentro. Mas não explicou que isso significa que quer uma vaga, se quer uma vaga permanente ou se apenas cumprirá um dos mandatos de 3 anos. Trump atuará como primeiro presidente, responsável por aprovar os Estados-membros, que poderão aprovar que poderão votar no órgão, e será, né, o seu reizinho eterno. Tá? Mas tá aqui também no nosso site, no ICL Notícias, a informação de que o Brasil não vai topar essa história, tá? Vou mostrar para vocês aqui na tela, olha, mais uma informação em primeira mão. Aliás, se você está aqui no ICL obtendo as suas informações, você está muito bem informado. O Jamir é de longe o melhor correspondente internacional do mundo, tá? Em todas as línguas aqui, para não cometer um pequeno exagero. Mas está aí a matéria do Jamil informando já para nós que o Lula não vai aderir ao Conselho e explicando por quê. A explicação aqui é a seguinte: o governo Lula deverá declinar do convite do Trump para fazer parte do Conselho, uma organização proposta pelo americano e que poderia substituir a própria ONU. Fontes de diferentes órgãos do governo federal confirmaram ao ICL que um primeiro relatório interno foi realizado e que a recomendação é de que o presidente ignore a proposta. Ignorar. O Trump fez o convite a uma dezena de líderes na esperança de reunir apoio para o organismo que teria ele mesmo como presidente, como a gente já viu. Todas as decisões teriam que passar pela aprovação dele e para ser membro permanente, o país teria que pagar $1 bilhão. Então o Lula vai dizer para ele, me inclua fora dessa. Pessoal, vamos entrar no assunto que eu quero trazer para vocês aqui agora. A gente vai gastar um bom tempo, a gente vai investir um bom tempo nesse assunto. E desde já eu quero chamar o Lula Costa Pinto. Oi, Lula, bom dia. Lula, que olá, é o nosso... bom dia, Fábio. Lula é o nosso luminar lá de Brasília, iluminando a gente sobre relações estranhas né, que acontecem em relação ao caso Master. Vocês já estão acostumados a ver o Lula aqui trazendo em primeira mão as melhores informações, né, Lula? Sem modéstia nenhuma, né? E o Lula fica vermelho quando eu falo isso. Pois é, as informações são nossas, né? São da equipe ICL. Ô Lula, me ajuda a contar aqui, então, a história das relações entre o ministro Toffoli e Master e JBS, porque há uma imbricação dessas três coisas. Um resort lá no sul, né, no norte do Paraná, que o ministro já visitou algumas vezes. E olha, ontem eu fui compilar esse material. Bota na tela para mim, por favor, Alex. Isso aqui que eu vou colocar em tela cheia, peraí. Vai lá, pode colocar. Olha só, são pontos de contato entre o ministro Dias Toffoli e razões do seu impedimento, tá bom? Eu vou discorrer sobre tudo isso, mas até agora são 12 pontos que dá para coletar nessa história toda. Começando por isso aqui, olha, vamos falar um pouquinho da relação de Toffoli com a Odebrecht. Aí você fala, mas o que tem a ver Odebrecht com Resort Itaiaia, com o ministro Toffoli, essa coisa toda? Simples, né, Lula? Porque o processo da Odebrecht sofreu
várias anulações, algumas delas da parte do ministro Dias Toffoli. E com relação ao Odebrecht, olha, isso aqui é uma informação de maio do ano passado, tá? O que foi que o Toffoli fez? Está aqui na notícia, olha. Aqui, ó, foi publicado no dia 21 de maio de 2024. E a notícia é essa aqui, ó. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal anulou nessa terça-feira todas as decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba da Operação Lava Jato contra quem? Contra o empresário Marcelo Odebrecht, tá? Estamos falando de Odebrecht por enquanto, né, Lula? O magistrado também determinou o trancamento de todos os procedimentos penais contra o empresário. Qual é a importância disso aqui? É que a JBS depois pega essa decisão jurisprudencial do Toffoli e passa a aplicar nos seus pleitos para que ela também se livrasse de algumas punições, o que logo aconteceu de fato, tá? Vamos ver quais foram essas consequências. Olha, o Toffoli suspendeu o pagamento de uma multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais que foi decorrente de um acordo de leniência. Acordo de leniência esse que foi tripudiado e foi anulado pelo ministro, sob a argumentação de que esse acordo tinha sido feito sob coação. Aqui na matéria do G1, na época, olha, 20 de 12 de 2023, tá? 2 anos atrás. 3 anos atrás. 2 anos atrás. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento da multa de 10,3 bilhões do acordo de leniência da JIF. A decisão vale até que a empresa analise mensagens apreendidas na operação. Acabou valendo para sempre. Essa operação da Polícia Federal, deflagrada em 2019, investigava a ação de hackers que vazaram conversas de autoridades como o juiz Sérgio Moro e procuradores que atuaram na Lava Jato. Próximo fato. Então já disse, a data está aí para vocês. Vamos para o próximo slide aqui. O PGR ficou inconformado com essa decisão de suspender o acordo de leniência da JIF. Aqui nós já falamos de Odebrecht, que criou a jurisprudência, né, Lula? Estamos falando aqui agora da JIF, tá? Ou da JBS, como queira, dos irmãos Wesley e Joesley. O procurador ficou inconformado e em setembro de 2024, ele pediu a reconsideração ao Toffoli da suspensão do acordo de leniência, que nada mais é do que a delação premiada para a pessoa jurídica, chama acordo de leniência. E a informação da época dava conta do seguinte: o Procurador-Geral da República, o Lula, pode me interromper quando você quiser, tá? Fica à vontade. Não, tá, vamos, siga aí. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos do acordo de leniência que a empresa JIF Investimentos assinou com o Ministério Público Federal em 2012. Eu estou falando aqui de impedimentos do ministro Toffoli, tá? Em relação ao Banco Master. Mas vai juntando aí os elementos. Já fomos lá no Odebrecht, que criou a jurisprudência, viemos aqui na JBS, que foi perdoada, no pedido de reconsideração do procurador, que vocês acabaram de ver. E aí nós vamos começar a saber o que acontece que vai acabar fazendo com que essas relações se fechem num determinado momento. O Lauro Jardim, no jornal o Globo, no dia 29 de setembro de 2024, informou que 29 de 2025, a data aí está errada, tá? Foi 2025. O Toffoli foi a Lima num jato privado com um advogado do caso Master para ver o Palmeiras perder a partida lá. E a nota era simples: dias antes de impor sigilo máximo, de tomar para si tudo relativo ao processo que corre no Supremo envolvendo o encrencado Daniel Vorcari e demais diretores do Banco Master, Dias Toffoli fez uma viagem internacional. Foi a Lima ver o Palmeiras conquistar mais um vice-campeonato. Talvez por falta de tempo de comprar passagens aéreas, até tirou um sarro aqui, né, Lula? Faltou tempo para comprar passagem aérea, teve que pegar a carona no jatinho do empresário Até porque Luiz. O Lauro é flamenguista, hein? Exatamente. Deve ter Então ele estava indignado. tripudiando. Estava mesmo. Então vamos lá, ele pegou uma carona no jato privado do empresário Luiz Oswaldo Pastor, que também é palmeirense, e com os dois batendo uma bola estava quem? Augusto Arruda Botelho, advogado, progressista, desfilou pelas nossas telas tantas vezes aqui, mas estava lá nesse voo e foi ele quem levou o ministro do Supremo, tá bom? E Arruda Botelho, torcedor do Verdão também, né? Não é só, diz aqui o Lauro Jardim, o advogado de Luiz Antônio Bull, que vem a ser, olha só que coincidência, diretor de compliance do Master, preso na mesma operação da PF que mandou Volcar ao cárcere, e o ex-deputado Aldo Rebelo também estavam a bordo. Aliás, o Aldo podia dizer o que foi que
que conversaram lá, né, Lula? O áudio está em todas as Pois grandes agora roubadas que ele é dos últimos candidato a presidente da República, né? Estava desfilando aí com banqueiro, lobista e advogado de banqueiro. Não falou nada sobre isso, não me lembro. Você te lembra de ter visto alguma manifestação dele? Não, zero. Bom, vamos lá. Continuando aqui nessa saga de elementos. Toffoli puxa decisões sobre o caso do Banco Master para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi no dia 3/12. A viagem, o jogo foi no dia 29 de novembro, tá? No dia 3/12 já estava a informação no ar aí de que o ministro do Supremo, que estava nesse jatinho, com o advogado do dono do Master, no dia 3, 4 dias depois apenas, chamou para si, olha, decidiu nesta quarta-feira puxar para a corte qualquer decisão envolvendo o caso do Banco Master, né? Isso aqui acendeu um sinal vermelho no país. Falou, opa, o que está acontecendo com essa história toda? Bom, vamos lá. Agora, o hotel Taiaiá Aqua Resort. A gente, na semana passada, tentou muitas vezes falar dele, mas os assuntos ainda não estavam sólidos na apuração e a gente acabou deixando para tratar desse assunto quando tivesse informações mais consolidadas. Esse aí é um print de tela do resort, do Taiaiá Aqua Resort, tá? O que esse resort tem a ver com Toffoli e com JBS dos Norte? Vou explicar para vocês. Olha, o Toffoli é do interior de São Paulo, da região de Marília, onde está a família dele, né? E ele tem relações históricas com esse município onde fica esse resort, chama Ribeirão Claro, lá no interior do estado do Paraná. Relações tão próximas, olha, que em 22 de setembro de 2017, muito tempo atrás, ele recebeu o título de cidadão honorário do município de Ribeirão Claro. Vocês estão vendo aí na tela o projeto de decreto legislativo que deu a ele esse título, tá? E agora, pessoal, nas justificativas estava isso aqui, olha. Qual é a justificativa para o Toffoli receber, além, claro, de ser o ministro supremo e tudo mais, mas objetivamente, a razão que levou essa Câmara a conceder para ele o título foi essa, ó. Além de sua notável e imprescindível atuação jurídica na defesa do direito e da justiça, o homenageado tem colaborado para o desenvolvimento e incremento turístico do município de onde? De Ribeirão Claro. Notadamente, preste atenção aqui, por meio do apoio decisivo na implantação da empresa Taiaiá Aquapark Hotel e Resort. Empreendimento que se destaca no ramo em toda a região e assim contribui para a geração de empregos e desenvolvimento local. Vocês têm alguma dúvida de que o Toffoli trabalhou por esse hotel? Ele foi lá receber esse título aqui, Lula. É óbvio que isso aqui é indesmentível, você concorda? Ele esteve lá. Aliás, esteve lá numa condição muito complicada. Por quê? Olha só, ele usou, isso já em 2019, não foi no dia da entrega, mas para ir ao Taiaiá, o ministro esteve no meio de um escândalo em 2019. Por quê? Usou um avião da FAB para um evento numa cidade pequena, né? E esticou a viagem até o resort. Quer dizer, o objetivo da viagem era ir a esse resort. Nesse momento, ele era presidente do STF, tá? Exatamente, presidente do STF, tá? Então ele já tinha recebido 2 anos antes o título de cidadão honorário lá da cidade, porque atuou pela consolidação desse empreendimento, aí pegou um avião da FAB. Gente, isso aqui é uma vergonha, sabe? Na época foi um escândalo, talvez você não se lembre que é tanto escândalo no Brasil, né, Lula? Que mal dá pra gente se livrar de um, já vem outro lá no horizonte. Então temos aqui a informação na Folha de São Paulo, nesse dia 24 de dezembro de 2019, de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli, usou uma aeronave da FAB para ir a um evento numa cidade de pouco mais de 10 mil habitantes na última sexta-feira, emendando a estadia por todo o fim de semana em um resort da região. O ministro partiu de Brasília rumo a Ourinhos, uma distância de 1.050 quilômetros, no início da tarde de sexta, acompanhado de outras 11 pessoas. E diz aqui, olha, o único evento oficial que participou foi a inauguração, ainda na tarde de sexta-feira, do Fórum Eleitoral de Ribeirão Claro, cidade de apenas 10.668 habitantes. Por quê? Porque a família lá é tão importante que o Fórum Eleitoral tem o nome do pai dele, chama Fórum Luiz Toffoli, o outra homenagem da Prefeitura e da Câmara à importância da família Toffoli lá. Após o evento, o ministro prolongou a estadia na região, indo para o Taiaiá Aquapark, resort de luxo, cuja diária, na época, era de R$ 915. Toffoli só deixou a cidade nesta sexta-feira. O cara gostava desse resort, né, Lula? Gostava muito, né? Pois é. Voltou muitas vezes aqui. Vamos lá, vamos ver o que mais que aconteceu.
De repente, olha, isso lá em 2000, no finalzinho de 2020, tá? No finalzinho de 2021. Uma reportagem da revista Cruzoé, que não sei se existe ou não, existe ainda? Não existe mais. Acabou, né? Não existe mais. Que era do site antagonista, estava no pé do Toffoli com relação a esse assunto. O que essa reportagem dizia? Olha, irmãos de Dias Toffoli viram sócios do resort. Viraram sócios, os irmãos dele. Inclusive, o irmão que era padre perdeu a batina por causa dessa brincadeira aqui, hein? Vocês já vão ver. A matéria da revista Cruzoé dizia o seguinte, olha, o empreendimento estava registrado até então em nome de Mário Humberto Degani, primo de Toffoli, e do advogado Euclides Gaba Júnior. Em 10 de dezembro do ano passado, os dois decidiram admitir no negócio a Maridit Participações S.A., aberta apenas 4 meses antes, por quem? Por irmãos do ministro, 2 irmãos do ministro. Os novos sócios, segundo a certidão que indica a alteração societária, fizeram um investimento de quanto? R$370 mil. Compraram 30%, 33%, a terça parte, que depois receberiam uma injeção de R$20 milhões de uma pessoa que quem o conhece diz que é um homem da JBS. É aí que as coisas começam a se encontrar. Vamos mais. Olha só, a consequência desse negócio foi a família deve ter ficado muito bem, mas um irmão do Toffoli, que era padre, que era inclusive o cônego lá da cidadezinha, acabou sendo punido pela diocese lá. Por quê? Porque virou sócio do negócio, largou a batina. Ó, irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, o cônego José Carlos Dias Toffoli deixará o comando da paróquia da Sagrada Família de Marília, tá? De acordo com o comunicado divulgado nesta terça, o padre estará em tempo para descanso, fortalecimento espiritual apostólico e também de estudo a partir de 1º de dezembro daquele ano, 2021, né? 2021. Vamos lá, seguindo. Um jornal local, um site local chamado Hora H Notícia, Lula, olha só que interessante como é que deu a notícia, ó. Diocese afasta cônego José Carlos Toffoli após notícia de sociedade em resort. E aí, só para anotar, isso aqui é uma curiosidade, a gente não está endossando essa informação, tá? Mas olha aí embaixo o que é a justificativa, ó. O padre virou sócio do irmão ministro Dias Toffoli no Taiaiá Aqua Resort, Ribeirão Claro. Sabe por que eu estou mostrando? Não estou endossando, como eu falei, essa informação, nem dando isso como verdade. Mas é assim que a região inteira acha que o Toffoli é dono do Taiaiá Aqua Resort. Não é isso, Lula? Eu vou aí chegar num ponto para explicar uma coisa que você falou, Fábio. Não foi um advogado do grupo JBS que se torna sócio e compra parte das ações dos irmãos do Toffoli no Taiaiá. Esse advogado, que você vai chegar nele agora, ele comprou, na verdade, a participação do Fabiano Zettel, que é cunhado do Daniel Vorcaro. E foi o Fabiano Zettel que, por meio de um fundo chamado Arlim, que estava oculto, né, a participação dele, ele era o único cotista desse fundo Arlim, foi ele quem comprou por R$20 milhões a participação dos irmãos do Toffoli no Taiaiá Resort. E era essa informação que a gente já tinha na sexta-feira passada, de manhã cedo aqui no Desperta, e a gente estava trabalhando ainda para a checagem final da informação, não pudemos dar, e ela foi logo depois publicada, ainda na sexta-feira, no começo da tarde, pelo site do Estadão, como você vai mostrar aí. Exatamente. O site do Estadão está cobrindo bem esse episódio da relação entre Vorcaro e Toffoli. A matéria do Estadão, olha só, cunhado de Vorcaro está por trás do fundo, como disse o Lula muito bem, que comprou a participação da família Toffoli no resort, tá? E a matéria dizia o seguinte, ó, o pastor e empresário Fabiano Zettel, ou Zettel, que você já ouviu esse nome na semana passada muitas vezes, que é cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, é o dono dos fundos de investimento que compraram parte da participação dos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli no resort Taiaiá, no interior do Paraná. Eu acho que a informação aqui está meio enviesada, viu, Lula? Porque o Fabiano Zettel, né, ele entra na sociedade lá para trás, em 2021, logo depois que os irmãos
entram, aparece esse nome aqui. Portanto, é uma relação mais antiga do que isso, né? Mas o Estadão está afirmando aqui, ó, documentos obtidos pelo Estadão com movimentação financeira de um fundo de investimento chamado Leal mostram que Fabiano Zettel foi seu único cotista entre 2021 e 2025. Então tem aqui uma relação de sociedade clara entre uma pessoa completamente envolvida com as coisas do Banco Master, que é o Fabiano Zettel, e a família do ministro Toffoli, tá? Para dizer o mínimo, não é isso, Lula? Isso. Aí vamos tocar aqui mais para frente, então, porque nós temos outras informações, tá? Cadê? Olha só, curiosamente, no ano passado, em 2025, a fração dos irmãos do Toffoli é vendida no Hotel Taiaiá. É vendida para quem? É vendida para duas empresas, tá? Uma se chama Angra Doce Investimentos Limitada. Aqui começa a aparecer um nome curioso, Paulo Humberto Barbosa, o representante. E por PHB, que é o acrônimo para Paulo Humberto Barbosa, né? PHB Holding Participações Limitada, representada por quem? Por Paulo Humberto Barbosa, sócio administrador. Ele representava as empresas como administrador nos levantamentos que a gente fez, tá? Curiosamente, o ministro Dias Toffoli foi o protagonista de outra viagem estranha para esse lugar aqui. Essa denúncia foi do ICL Notícias, tá? Tá aí a notícia para vocês, notícia veiculada no dia 10 de dezembro, a partir de denúncias do Matozinho, que era o piloto daquela empresa que servia ao PCC, e a manchete era essa, PCC, Dias Toffoli viajou em avião associado a Beto Louco. Beto Louco era quem? Era o grande empresário lavador de dinheiro do PCC, que está fugido até hoje. A polícia está atrás dele aí no mundo inteiro, tá? E a matéria dizia o seguinte, matéria do Flávio M. Costa e da Alice, né? Dizendo o seguinte, Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, viajou em jatinho associado a Roberto Augusto Leme da Silva, o tal Beto Louco. Acusado pela Polícia Federal e pelo MP de São Paulo de comandar um esquema de lavagem de dinheiro que beneficia o PCC, Beto Louco está foragido da justiça desde agosto, etc, etc. O ministro viajou 2 vezes no mesmo dia, jato prefixo PR-SMG, de acordo com o relato do piloto Mauro Capucci Matozinho, ao ICL Notícias, aeronave operada pela TAP, Táxi Aéreo Piracicaba, tá? Olha, já mostrei isso aqui. Fábio, o destino dessa viagem era o Resort Taiaiá. Exatamente. Tá lá, né? Então tem essa conexão a mais. Mais uma conexão, quer dizer, são duas... Pode falar, Lula, desculpa. Não, é isso, eu estou um pouco preocupado porque tem ainda algumas coisas para a gente falar aqui antes de a gente concluir, né? Tá bom, não, eu já vou te dar a palavra, só vou terminar de mostrar isso aqui. Eu disse para vocês que são 2 empresas que compraram a participação dos irmãos do Toffoli nesse hotel, inclusive do ex-padre, um dos 2 irmãos. Olha só agora algumas curiosidades. Quem é Angra Doce Investimentos, tá? Quem é, olha aqui, ó, data de abertura, ela foi aberta em abril de 2025, 9 meses e 16 dias atrás, essa empresa, tá? E quem é que é os sócios? Quem é que são os donos dessa empresa? Só um. Paulo Humberto Barbosa, administrador da PBH Holding Participações Limitada, sócio representante. Quer dizer, são 2 sócios. São 2 sócios, não, é um sócio. É PBH, administrada pelo Paulo Humberto, e a outra empresa é esta daqui, olha. Espera aí, essa aqui de novo, essa informação está duplicada. Na verdade, se chama Angra Doce, a outra empresa, né, que também é administrada pela mesma pessoa, só tem um sócio, que é esse Paulo Humberto Barbosa. E aqui eu termino a minha parte da apuração e vou passar para o Lula explicar para nós. Lula, são 12 pontos de conexão entre Toffoli, Banco Master, JBS e, de novo, o Hotel Taiaiá. Sabe, no centro de tudo isso, esse Hotel Taiaiá. Na minha opinião de cidadão aqui, é absolutamente imprescindível que o Toffoli se afaste dessa investigação. Ele não tem condição moral nem mínima de tocar essa história toda. Por quê? Porque ele tem interesses pessoais nessa história toda. Ele está até o nariz nessa história, se bem, acho que está acima do nariz, a lama onde ele está enfiado nessa história toda. Lula, com você. Pois é, Fábio. A questão é o incômodo chamado José Antônio Dias Toffoli, neste caso de fraude financeira do Banco Master e da liquidação da operadora Reag, que ocorreu na semana passada, no dia 15, quinta-feira passada. Esses 2 eventos, a liquidação do Banco Master,
a liquidação da REAG, unidos à tentativa fraudulenta de aquisição do Banco Master pelo BRB, são o maior escândalo financeiro da história do país. E no centro dele está colocado um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje, neste momento, é o maior constrangimento que existe entre as instituições da República, né, na apuração desse caso. E dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, há uma corrente majoritária dos demais ministros para que o Dias Toffoli se afaste do caso e talvez a melhor saída seja fazer nada justifica dentro do processo que o caso esteja no foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal. Então, o mais normal, o menos doloroso institucionalmente, seria fazer o caso voltar à Justiça Federal aqui em Brasília, aonde ele começou, a Justiça Federal Criminal de Brasília. O caso sobe e vai para o Supremo porque, na busca e apreensão ocorrida no dia 18 de dezembro do ano passado, nos escritórios do Master e na residência do Daniel Vorcaro, lá em São Paulo, foi encontrado um contrato, um esboço, uma minuta de contrato de compra e venda de uma grande área, acho que de 1.000 alqueires, né, em Trancoso, no sul da Bahia, né, por 250 milhões de reais, aonde um deputado federal, João Carlos Bacelar, se comprometia a comprar aquela área por 250 milhões de reais para dar curso a um investimento num resort de alto luxo, que seria um empreendimento de 750 milhões de reais. Mas isso era um mero esboço, não tinha assinatura de ninguém. O João Carlos Bacelar não é investigado, o que asseguraria o foro privilegiado e faria com que todo o inquérito subisse para o Supremo. Mas esse argumento não existe, não há investigação contra o deputado. Então não tem motivo de essa ação estar no Supremo Tribunal Federal, causando todos esses constrangimentos pelas relações cruzadas que existem. Então, além disso, tem também a relação contratual entre a esposa do ministro Alexandre de Moraes e os filhos dele com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro, porque eles tinham um contrato de 129 milhões de reais, 3,6 milhões de reais por mês de honorários, para que a Viviane Barsi, mulher do Alexandre de Moraes, e os filhos deles defendessem o Daniel Vorcaro na justiça. Era um contrato aberto entre advogado e cliente, mas ela atuou num único caso. E agora, na manhã desta segunda-feira, a colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, que foi quem deu o furo dessa relação lá atrás e foi massacrada por alguns veículos de imprensa, por alguns formadores de opinião da mídia digital, a Malu Gaspar explica, na coluna que está publicada agora no site do jornal o Globo, né, explica qual é a relação desse caso. Na verdade, a Viviane Barsi defendeu o Vorcaro numa ação em que ele era passivo, né, contra o Vladimir Timmerman, né, da Ash Capital. A Ash Capital era operada pela REAG, aquele fundo que foi liquidado na semana passada. E essa informação que a Malu traz é muito relevante, porque foi a ação mais hostil que existiu dentro da REAG contra o Daniel Vorcaro e também contra o Nelson Tanuri, porque essa ação que ela perdeu, a Viviane Barsi perdeu, o Vorcaro perdeu para o Vladimir Timmerman, né? Tinha do outro lado o Vorcaro e o Nelson Tanuri, e ela foi no âmbito da Gafisa,
né? A Gafisa é uma das maiores incorporadoras brasileiras que pertence a Nelson Tanuri e tinha como sócio o Daniel Vorcaro. Então foi esse caso que gerou tudo isso, né? E esse contrato milionário e inexplicável também está no conjunto de papéis que estão sendo apurados agora. Daí vem a pouca propriedade e o desconforto de esse processo todo estar lá no Supremo Tribunal Federal e deveria sim, por todas essas relações, né, ele teria que descer, teria que voltar para a Justiça Federal e acabar com esse constrangimento. Agora, em toda essa linha que você trouxe aí do Dias Toffoli, faltou um elemento, Fábio, que é o elemento de contato do Dias Toffoli com o bolsonarismo, ele se torna presidente do Supremo Tribunal Federal em setembro de 2018, né? Isso pela regra normal do Supremo, era o momento dele virar presidente do Supremo e corria a disputa eleitoral entre Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, que terminou vencendo aquela eleição de 2018. O Toffoli, o presidente Lula estava preso naquele momento. O Toffoli já tinha decidido ali que o presidente Lula não poderia, né? Ele tinha decidido ali que o presidente Lula não poderia ter ido ao velório do próprio irmão, né, que tinha morrido enquanto ele estava na cadeia. O Toffoli se torna presidente do Supremo, enquanto a eleição que levou o Bolsonaro ao poder estava rolando. Ele, pela primeira vez, pega um general 4 estrelas, o Fernando Azevedo e Silva, que tinha sido comandante do Exército no período em que Michel Temer ocupou a presidência da República, e leva o Fernando Azevedo e Silva para dentro do Supremo como seu assessor especial. Na alvorada do período da era trágica, como eu chamo, que é o governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vence antes da posse, o Toffoli vai dar uma palestra, já como presidente do Supremo, no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito de São Paulo. E naquele momento ele surpreende a todos, inclusive alguns de seus assessores históricos de gabinete, quando ele, nessa palestra, ele diz que não houve um golpe de Estado em 1964, né? Que aquilo não foi um golpe, que aquilo foi um movimento. Então o Toffoli, ele se reposiciona, se colocando como uma personagem próxima daquela tragédia que a gente assistiu, que a gente viveu e da qual nós todos fomos contemporâneos, a tragédia Jair Bolsonaro na presidência da República. E além disso, levando um general 4 estrelas para dentro do Supremo. O Bolsonaro, tomando posse, precisa estabelecer uma relação com o presidente do Supremo. E aí o Toffoli amacia para o Bolsonaro e se torna uma das figuras mais próximas em todas as instituições ao gabinete presidencial, ele como presidente do Supremo. E o Fernando Azevedo e Silva se torna ministro da Defesa, o primeiro ministro da Defesa do Jair Bolsonaro. A favor do Fernando Azevedo e Silva, diga-se que foi um dos poucos generais que colaboraram no andar de cima com o Bolsonaro e que não estão presos, cumprindo sentença agora por golpe, porque ele se recusou em 2021, em março de 2021, a iniciar a escalada golpista dentro do governo Bolsonaro. Então o Toffoli tem essa relevância, e não venham dizer agora, os que defendem, e aqui nós não defendemos, eu não defendo o impeachment de Dias Toffoli e de ministro do Supremo nenhum. Nenhum, porque não há propriedade para isso. Agora, esse processo no Supremo Tribunal Federal é impróprio, não há motivo para ele estar lá,
E ele estar lá no Supremo, no gabinete do Dias Toffoli, em razão de todas essas relações que você apresentou aqui, Fábio, é mais do que um constrangimento, é uma impossibilidade de ele seguir lá. E aí, só para a gente concluir de uma forma mais leve, eu separei aqui, Fábio, eu não tenho a voz, claro, né, da Clara Nunes, né, mas eu queria que vocês ouvissem isso aqui, como se fosse a Clara Nunes, grande Clara Nunes, cantando Lama. A letra é curtinha, né, e diz o seguinte: pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu, mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu. Ouvi dizer que para subir você desceu, você desceu. Todo mundo quer subir, a concepção da vida admite, ainda mais quando a subida tem o céu como limite. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. Não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. Neste momento, este é o dilema paradigmático para o Supremo Tribunal Federal do ministro Dias Toffoli. Pois é, e aí, né, Lula, tem uma outra consequência, que a justiça brasileira já é bastante, enfim, comprometida em relação à opinião pública. Quando você tem tantos elementos assim de suspeição e a suspeição não é declarada, não é admitida pelo ministro, aí fica muito difícil defender certas coisas, né? Com relação a Malu Gaspar, eu preciso deixar consignado aqui, né? Eu vi o processo de destruição que foi tentado sobre a reputação da Malu Gaspar. A Malu Gaspar é uma grande repórter, sabe? Ela trouxe os elementos todos para essa reflexão, foi alvo de detração pública, de um linchamento mesmo, não só sobreviveu a ele, como passou adiante e continua produzindo reportagens todos os dias, mostrando para a gente a fundamentação dessa denúncia que ela fez, que do ponto de vista jornalístico é perfeita, simplesmente isso. Concorda, Lula? Concordo plenamente, Fábio. Muito bom, então estou feliz agora com isso. Lula, um abração para você, muito obrigado, viu? Grande abraço, obrigado a você e quem ficou conosco. Bom dia para você, Lula. Então é isso, gente, essas são as informações que a gente tinha sobre... Espero que vocês tenham entendido, é meio longo, entendeu? É até chato pra caramba. Ontem estava compilando esse material aqui, passei horas lá na frente do computador, mas assim, a gente precisa dar visibilidade a isso, porque trata-se de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, que tem tido um comportamento que ninguém está entendendo, tá? Nós estamos vendo aí as anotações de opinião, não é de jornalistas não, juristas, né? De colegas do ministro que não estão entendendo o comportamento dele, chamou para si um processo que não tinha nada a ver, estava correndo uma vara da Justiça Federal, transformou aquilo em sigilo absoluto, liberou decisões que ele tomou em despachos que fazem referência a outras decisões e que não parecem fazer sentido algum, já que não se pode conhecer o inteiro teor dessas acusações, mas o contexto é bastante eloquente. E ele fala que o ministro Dias Toffoli, se quiser manter o mínimo de reputação, precisa devolver esse processo para a vara federal, que é a vara originária dele, lá para trás, né? Gente, antes de terminar, quero dizer para vocês, né, nós tivemos um crime bárbaro aqui em São Paulo, um médico matou outros dois, provavelmente um médico bolsonarista aí, porque era CAC e tudo mais. Olha, isso está na capa, bota para mim aí, é um caso estranhíssimo, viu, que está na capa do G1 aqui hoje e de todos os jornais, né, porque afinal de contas é um atentado, é um crime que, enfim, que chocou todo mundo, tá? E a Polícia Civil está investigando. Aconteceu em um restaurante lá em Barueri, na Grande São Paulo. Barueri é a cidade onde fica Alphaville. O atirador foi preso em flagrante, tá? Os médicos Luiz Roberto Pellegrini Gomes, 43 anos, e Vinícius dos Santos Oliveira, 35, chegaram a ser socorridos, mas morreram no pronto-socorro. O curioso nessa história toda aqui, triste, né? É que esse médico, o assassino, ele, pouco antes do crime ser perpetrado, ele sofreu uma revista da polícia, não tinha arma nenhuma, né? E agora queremos saber como é que ele conseguiu essa arma com a qual matou os dois colegas, provavelmente por causa da briga em função de uma sociedade. Gente, por hoje é só. Eu preciso só fazer aqui um convite para você conhecer a pesquisa que o ICL fez,
que vai revelar, né, uma pesquisa gigante, que foi feita com uma amostra gigante, que vai revelar isso aqui que está aqui no telão, a verdade sobre como pensam os brasileiros, tá? A maior pesquisa já feita no país. E no dia 22, quinta-feira agora, às 20 horas, vai estar conosco aqui o Eduardo Moreira, explicando quais foram os achados dessa pesquisa. Então, para que você saiba, essa pesquisa provavelmente vai render muito aí para frente, inclusive não só no campo do jornalismo, mas também no campo acadêmico, e você não pode deixar de acompanhar isso aqui. Olha, vem aqui, icl.com.br/pesquisa, deixa aqui seu e-mail e você está inscrito, a gente vai te mandar um convite para participar da apresentação desses resultados, tá bom? Boa semana para você. Obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta aqui às 7 da manhã. Tchau. Eu tenho certeza que você, quando assiste o resultado divulgado por essas pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião, tem aquela sensação de eu sei que não é assim. Nunca me perguntaram, eu duvido que seja assim que o brasileiro pensa. E você tem razão, porque a forma como essas pesquisas são feitas induz as pessoas a responder não o que as pessoas pensam de verdade, mas o que elas acham que é a resposta certa para o que foi perguntado. O ICL realizou um dos seus investimentos mais ousados até hoje e fez a maior pesquisa já realizada no Brasil sobre como pensa de verdade o brasileiro. Usando uma metodologia extremamente moderna, nós entrevistamos 10 mil pessoas nos 4 cantos do Brasil sobre os temas mais importantes. E os resultados são surpreendentes. No dia 22 de janeiro, às 8 horas da noite, o resultado dessa pesquisa vai ser revelado. E não vai sobrar pedra sobre pedra.